Então, bom dia a todos. Agora gravando, né? Vamos começar aí nossa aula de revisão de negócios internacionais, né? Essa aula aí que vem para concluir, informar aí aquilo que será naturalmente cobrado aí na nossa avaliação, né? Na nossa atividade avaliativa correspondente à oficial 2. Então, vamos lá, né? Quais são os temas que serão abordados nessa nossa atividade avaliativa? São 4 temas e eu já vou falar para vocês como eles vão ficar distribuídos aí. Blocos econômicos. Obviamente, vocês fizeram um trabalho, apresentaram esse trabalho para mim na última segunda-feira, parabéns novamente aí. Depois, risco, variação de risco-retorno, né? Simplesmente as premissas básicas de risco. Depois, estruturas empresariais, tanto a questão de joint venture, holding, né? Também a parte ali de outras estruturas, né? O monopólio, o oligopólio e tal, vamos ver. E também a questão da análise de viabilidade econômica, essa será nosso grande protagonista, né? Então, nosso protagonista aí será exatamente isso. Então, já falando para vocês mais ou menos como é que vai estar aí, né, na nossa avaliação, serão mais ou menos assim. Então, são 8 questões. Então, teremos uma questão sobre blocos econômicos, uma questão envolvendo a parte de risco, 2 envolvendo estruturas empresariais, uma abordando mais o lado ali das questões monopolizadas, oligopolizadas, e a outra mais a estrutura, né, holding, joint venture, trust, o dumping, e as outras 4 estarão aqui na análise de viabilidade econômica, né, nos investidores ali, analisando a viabilidade de um determinado ativo internacional, nacional, plural, singular, etc. Então, são 4 questões aqui, 2 aqui, uma, tá bom? Então, uma blocos econômicos, uma risco, 2 estruturas empresariais, 4 de viabilidade econômica, que foi o que a gente mais fez agora, querendo ou não, junto com o trabalho. Então, vamos lá, então. Sem mais delongas. Os blocos econômicos, então, pessoal. Lembrando, o bloco econômico nada mais é do que uma união de países no intuito ali de obter e conseguir ali um fortalecimento mútuo, um fortalecimento ali maior, né? Um bloco econômico se cria não é para fortalecer não é para enfraquecer os países membros, né? Ele se cria exatamente para fortalecer os países membros. Então, isso é muito relevante, né? Entender ali como que realmente funciona um bloco econômico e o seu dinamismo. A gente sabe, os blocos econômicos, quando eles se montam, o foco primordial deles é a criação de uma zona de livre comércio, que nada mais é do que uma região que propicia ali que o comércio entre os países membros seja melhor feito, seja executado com mais facilidades. Logo de cara isso é feito. Após isso, faz todo sentido adotar ali uma tarifa comum, né? Uma tarifa única, uma tarifa para produtos ali que seja equânime para todos os países membros de um bloco econômico. Por isso que logo da primeira etapa eles já pulam para a segunda etapa, que é a união aduaneira. Então é muito comum você ver os blocos econômicos nascerem, mas logo na sequência eles já vão ali para a zona de livre, né? Para a união aduaneira. Saem da zona de livre comércio, vão para a União Aduaneira. Então, é muito comum isso acontecer, né? Então, a União Aduaneira é isso. É basicamente a zona de livre comércio, porém, com a adoção de uma tarifa externa comum, né? Com a adoção de uma TEC, padronizando, então, aquilo que é cobrado a nível tributário em cada uma das exportações / importações para os países membros. Logo depois, vem a etapa do mercado comum, né? Então, o mercado comum nada mais é do que essa terceira etapa em que se consolida ali também o livre trânsito de pessoas e de capitais. Então, a primeira etapa, né, eu já facilitei o comércio. Na segunda etapa, eu padronizei este comércio que já estava facilitado. Na terceira etapa, agora eu libero com bem menos burocracia o fluxo de entrada e saída de pessoas e de dinheiro. Exatamente para quê? Exatamente para propiciar, para incrementar, para aumentar ainda mais esse relacionamento entre os países membros que fazem parte daquele bloco econômico. Então, vocês vão vendo que as etapas, cada uma delas faz todo sentido no momento em que você atravessou a etapa anterior. Quarta e quinta etapas, como vocês já sabem, somente um bloco econômico no mundo fez, que é a União Europeia. Então, o único exemplo que nós temos é de União Europeia, na quarta etapa, a União Econômica, né, com os países ali apresentando agora uma representatividade maior ali
e junta, né? Então, os bancos centrais de cada um daqueles países deixa de ter relevância e quem toma as rédeas, quem toma as medidas econômicas é um banco central do próprio bloco, né? Então, é o momento ali em que a união realmente econômica ela se torna muito mais intrínseca, muito mais forte, né? Agora não é mais o Banco Central da Bélgica quem vai falar o que vai acontecer na economia da Bélgica, não, a Bélgica faz parte da União Europeia. Agora quem fala para todas as economias, para a Alemanha, para a França, para a Bélgica, para a Irlanda, para a Grécia, para todo mundo, é o Banco Central Europeu. Então é ele quem puxa as rédeas da economia agora para todo o bloco. É um banco único tomando as rédeas de todo um grupo de países, né? Muita responsabilidade. E essa quarta etapa, querendo ou não, ela já na esteira ali desemboca para a etapa seguinte, que é a integração econômica total. Então, se eu já tenho um bloco, se eu já tenho um banco que já domina tudo ali em relação ao bloco, por que não moeda única? Por que não, né, todas as matrizes econômicas únicas, né? Então, agora é a mesma taxa de juros, mesma meta de inflação, mesma moeda, né? Então, o euro ali para todo mundo, mesmo compulsório, mesmo redesconto, todos aqueles instrumentos de política monetária que eu já falei para vocês na primeira parte, todos eles valem ali, todos eles vão ocorrer de modo sincrônico ali, a coisa vai estar sincronizada entre todos os países membros. Então, né, vocês já possivelmente cansaram de ouvir, mas fica essa última explicação aí de blocos econômicos. Afinal de contas, né, teremos ali uma questão envolvendo essa seara aí desse grupo de países, né, essa união de países ali no intuito de obter, né, maiores vantagens ali, tanto a nível comercial quanto a nível econômico. Então, são essas as etapas que cada um daqueles países que montam um bloco econômico são obrigados ali a perpassar para obter ali a integração econômica total. Lembrando, a União Europeia é o único que está aqui, no mercado comum tem vários blocos, né, que estão aqui, o Mercosul mesmo está aqui, é o mercado comum do Sul, o Magreb, né, que teve gente que apresentou aí do mercado comum árabe, né, também está aqui, muitos blocos estão aqui, outros blocos estão aqui entre a primeira e a segunda etapa, né, a maioria deles. Beleza? Então, blocos econômicos, foi. Risco. Né? Falei para vocês que uma questão envolvendo ali as métricas de risco-retorno, ela deve cair, afinal de contas é muito importante, vocês já perceberam, e eu já fiz questão dentro de algumas aulas aí em que eu falava isso, né? Eu cheguei a abrir a bandeja de títulos públicos com vocês, né? Então, assim, vocês já viram como que seria, né? Vocês já viram ali como é que isso funcionaria, né? Como é que o impacto realmente ali das métricas de risco-retorno, elas podem realmente ser materializadas em títulos públicos, elas podem realmente ser materializadas, né, em outros cenários ali de investimentos. Então, só lembrando, o que risco é? Risco, na verdade, é incerteza, risco do grego, né, ou do latim, vem lá, né, de riscare, que quer dizer incerteza. Se risco é uma incerteza, ele pode ser convertido em oportunidade ou em ameaça. Então, a gente está falando de oportunidades ou de ameaças, né? Então, risco vem, né, do grego ali, o riscare, oportunidade ou ameaça. Então, pode ser convertido em uma coisa boa ou pode ser convertido em uma coisa ruim. Lembrando, então, que existem, né, várias métricas de risco existentes ali, né? Então, a gente tem o risco de um país, que é esse primeiro que está ali, né, com o gráfico amarelinho. O risco país ele é medido, então cada vez que o risco país ele aumenta, o país ele é obrigado a pagar mais nos títulos públicos dele. Por outro lado, cada vez que o risco país diminui, um país ele é obrigado a pagar menos nos títulos públicos dele. É muito salutar dizer aí que nos últimos dias o risco país diminuiu bastante. Então, se vocês entrarem na bandeja de títulos públicos agora, vocês vão ver que eles estão pagando muito menos do que eles pagavam ali naquela época das nossas aulas, da pandemia, em que eu cheguei a abrir essa bandeja para vocês. Então, a remuneração está bem mais baixa, né? Quem comprou ali no pior momento, que é o momento em que o risco estava mais alto, esse pior momento ele se materializa como o melhor momento para quem quer investir. Então, seria aí uma das medidas de risco, né? O risco país. E do lado de cá, as agências de classificação de risco, né? Vocês não têm que saber métrica, não é esse o foco. O foco é entender essa relação de risco-retorno. Um país com risco majorado, ele necessita incrementar retorno. Um país com risco minorado, ele não precisa ali, ele pode diminuir as suas taxas de retorno, ok? Então, basicamente, compreender essas métricas de risco-retorno, elas serão úteis aí
para que vocês consigam realizar uma das 8 questões ali da nossa atividade avaliativa. Depois de risco, a gente entra nas composições empresariais, né? Então, lembrando, aqui basicamente são estruturas, né? Então, num primeiro momento, né, eu relembrei a vocês aí, porque eu lembro que nós já havíamos trabalhado isso em planejamento estratégico, mas eu relembrei aqui com vocês, né, as estruturas empresariais existentes. Então, só lembrando, né, elas podem ser nacionais, podem ser internacionais, podem ser ali dentro de um bloco econômico, por isso que esse item acaba tendo grande relevância também dentro de negócios internacionais. Então, lembrando, o monopólio nada mais é do que aquela estrutura de mercado na qual uma empresa exerce a dominância de um setor. O oligopólio já é aquela estrutura de mercado na qual, né, poucas, e por poucas eu vou ali de 2 até 4 empresas exercem a dominância de um setor. Por outro lado, a concorrência é aquela estrutura de mercado na qual não há dominância de uma nem de poucas empresas. Esse domínio ele está pulverizado e, obviamente, que isso traz aí algo mais relevante para o consumidor. Por outro lado, a nível empresarial, a gente já viu que uma holding é uma empresa controladora. O que é isso? É uma empresa que tem participações em outras empresas. Então, eu dei alguns exemplos para vocês, né? A gente olhou, por exemplo, lá a Itaúsa, né? A Itaúsa, ela é holding, é uma controladora, e ela controla quem? Ela controla o Itaú, Unibanco, só isso, o maior banco privado da América Latina, controla também a Duratex, que é dona aí dessas marcas, né, de máquinas, equipamentos, móveis e tal, utensílios domésticos. Ela é dona também da Alpargatas, né? Isso, Duratex, isso, Itautec, Alpargatas, que é dona das Havaianas, tá bom? Então as Havaianas ali pertencem também à Itaúsa, fora a Itautec, que é de tecnologia, e outros braços sociais ali do Itaú e também dessas outras marcas que elas têm, né? Fundações e tal. Então, para você ver, isso é uma holding, é uma marca que é dona de outras marcas, é uma empresa que é dona de outras empresas. Uma joint venture, por outro lado, já é aquela estrutura em que uma empresa, quando se junta com a outra para manter administrações separadas, né, normalmente para conseguir passar pelo CAD tranquilo, ela monta uma joint venture. Então, uma joint venture nada mais é do que uma empresa com administrações separadas. As coligadas são empresas que têm pelo menos 20% das ações de outras empresas. Então, uma vez que eu tenho 20% de ações de uma outra empresa, ações, obviamente, essas ordinárias, né, que dão direito a voto, eu passo a ser uma empresa coligada a outra. A controlada nada mais é do que uma empresa que é controlada por uma holding, né, uma controladora. Então, a gente pode dizer que Itaú Unibanco é controlada de Itaúsa, Duratex é controlada de Itaúsa, Alpargatas é controlada de Itaúsa. E aí, além dessas estruturas, que nós vamos colocar a mão na massa já já, mas, né, teremos uma questão envolvendo aqui, então, a parte dos setores e uma outra questão envolvendo essa parte aqui das empresas e estruturas, né? Então, aqui lembrando, então, a holding é uma empresa que participa de outras, né? A joint venture e a administração separada, e as coligadas são aquelas que têm pelo menos 20% de ações ali ordinárias em outras empresas. Então, uma questão vai estar vinculada ali a monopólio, oligopólio, concorrência, né? Pode estar vinculando ali com as estruturas de holding e tal, e a outra vai estar vinculada a holding, joint venture e essas estruturas aqui, ó, de cartel, trust, holding, ou dumping, né? Não quer dizer que vão ter todas, mas vai ter alguma delas ali. Aí completando essas 4 teóricas, né? Depois nós vamos agora para as de cálculo ali, vou treinar com vocês também. Temos exercícios aí para vocês realizarem aqui na nossa revisão. O cartel, então, só lembrando que é aquele acordo entre concorrentes no intuito ali de compartilhar, né, de dividir tanto níveis de produção quanto preços. Então, você acordar preços ou acordar níveis de produção, isso não pode, né? O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele tem todo o poder de coibir, punir, né, os cartéis. Também nós temos ali o trust, que é aquela estrutura empresarial, né, em que 2 empresas que já disputam ali o determinado domínio de setor, elas se juntam para ter o domínio completo. Então, também o CAD ele tem ali livres poderes para impedir essa fusão, para não deixar essa fusão ali ocorrer. O dumping é a prática de redução de preços, né, abaixo do custo de produção propositalmente, também no intuito ali de você obter vantagens e prejudicar o seu concorrente. Também isso, se, né, ocorrido, o CAD ele também tem poderes para verificar e para punir.
E a holding, nós já falamos dela, é uma empresa que tem fatias em outras empresas, não que a holding seja uma estrutura proibida de mercado, não. Aqui são 4 estruturas que o CAD acompanha. Obviamente que cartel, o dumping são ilícitas, né? O trust não, nem a holding, né? Mas o CAD ele coíbe a implementação de grandes holdings. Imagina uma holding que tem 2 marcas do mesmo setor, então ela faz concorrência entre si, né? Então o mercado ele sempre olha isso para não deixar isso ficar evidente demais. Então, até então aí, 4 questões nós vamos treinar já já. E as outras 4 questões? As outras 4 vão estar vinculadas aqui, ó. A nossa etapa final, que foi a etapa de análise de projetos e de investimentos. 3 indicadores a nível prático, um indicador a nível teórico. Quais são os 3 a nível prático? O primeiro deles, o VPL, o valor presente líquido, né, que me mostra o quê? Me mostra o quão lucrativo um projeto, um negócio, um produto foi em relação a, né, a toda a métrica financeira. Então, o VPL ele é um medidor que me fala financeiramente qual foi o lucro ou prejuízo de um projeto, de um produto, de um negócio. Então, ele me dá em dinheiro qual foi essa lucratividade. Por outro lado, a TIR, ela me dá em taxa. Qual que é a taxa de equilíbrio do projeto? O que é isso? É a taxa que, naquele número, aquele nosso projeto, ele zera. Então, qual que é a taxa que faz o valor presente líquido de um projeto ser igual a zero? Também, nós já vimos o índice de lucratividade líquida, o ILL, né, que me mostra o quê? Me mostra para cada R$ 1 investido quanto que eu tive de retorno. Então, para cada R$ 1 que eu investi, quanto que eu tive de retorno ali deste investimento. Lembrando que o ILL acima de 1 mostra que o projeto teve retorno positivo dentro do período de tempo analisado. O ILL abaixo de 1 mostra que o projeto teve retorno negativo, né? Não deu retorno dentro do período de tempo analisado. E aí tem a fórmula do ILL que vocês não têm que decorar, né? E a nível teórico apenas, nós não fizemos a nível prático, a nível teórico, o payback descontado, né, que mostra ali em qual é o período de tempo, em quanto tempo um determinado projeto, um determinado negócio, um determinado produto dá retorno do capital investido. Vocês compartilharam comigo que vocês estavam estudando ali a nível interativo a disciplina de análise de investimentos e fontes de financiamento. Talvez até já tenham, né, feito a avaliação dela. Espero que essa parte interdisciplinar que a gente viu aqui em negócios internacionais de viabilidade tenha ajudado vocês aí a desenrolar lá nessa outra disciplina. Espero que tenha, né, ajudado. Foi feito também com esse intuito, né, nesse momento. Poderia ter mostrado essa parte antes, mas fiz questão de mostrá-la mais agora para o final, para ver se realmente coincidiria ali com uma ajuda, né, e fosse realmente algo interdisciplinar com essa outra disciplina que vocês estudaram aí a nível interativo. Então, tomara que tenha ajudado aí a vocês. Vamos colocar a mão na massa, então, né, para a gente consolidar aí a nossa revisão. Falei com vocês que hoje, né, a gente vai direto, possivelmente um horário só aí para acabar a revisão, que foi nossa última etapa. Vamos para os exercícios. Aqui eu vou dar um tempo para cada um de vocês ir fazendo né, de um em um, e depois eu volto corrigindo aí para vocês, para a gente findar. Afinal de contas, é a forma que a gente tem aí para ver se consolidou, né? Principalmente na parte dos números. Principalmente na parte dos números. Preparei para vocês aqui como se fosse, né, 1, 2, 3, 4, 5, uma prévia aí da prova. Lembrando que vão ter 4 questões, então, disso aqui, de VPL, TIR, né, ILL, e depois uma questão de cada um daqueles itens lá. Eu juntei um pouquinho aqui, coloquei 3 teóricas e 2 de cálculo. Vamos fazer o seguinte, vou deixar primeiro com vocês as de teoria, né? Meio que seguir na ordem da prova, que vai começar com essas aí de teoria. Então, vou deixar essas 3 aqui de teoria, vou marcar, por exemplo, aqui, ó, 10 minutos, 10 minutinhos, 8h35, eu mudo o slide para uma de cálculo, depois a outra de cálculo. Tentem aí, né, eu, né, já vou corrigir com vocês, ok? Então, vamos agora aí para os exercícios aí para que a gente corrija e consolide essa nossa revisão. Mãos à obra aí, pessoal. Em 10 minutos eu mudo o slide.
Pessoal, quem quiser fazer igual o Eric fez aí, ó, e responder no chat, fica à vontade, viu? Pode responder também, uma forma de vocês aí depois acompanharem, né, para visualizarem, mas com certeza pode fazer igual o Eric aí e ir respondendo, né, cada uma das questões no chat Boa Ideia, Eric.
Pessoal, deu 10 minutinhos aí, ó, vou trocar então. Vamos agora para o primeiro exercício aí envolvendo, né, cálculos, né, de análise de projetos e de investimentos. Vou dar aí 10, né, 5 ou 10 minutinhos nele também, e aí mudo para o 2. Quando o primeiro acabar aqui, eu já dou uns 2 minutos e meto bronca depois aí. Vai lá.
trocar aqui para a última, então, pessoal. Última aí da nossa revisão.
Vamos lá então, pessoal. Vamos corrigir estes exercícios, né? Vamos corrigir então aí todos eles. Deixa eu já montar aqui para vocês aquele Word de sempre, né? Com as correções, até para eu compartilhá-lo com vocês também lá no AVA, ao final aí do nosso encontro. Deixa eu só abrir aqui o Word. Compartilhando com vocês aí a tela do Word ao invés da apresentação. Só estou vindo aqui para copiar os exercícios, né? Vou copiar e colar. Vamos lá então, pessoal. Número 1. Considere o fluxo de caixa abaixo, né? Um fluxo de caixa simples. Opa, não saiu aqui, né? O 5 saiu errado. Deixa eu diminuir aqui. Aí, ó. Agora ficou certinho. Tem a taxa de desconto, calcule o VPL, tire ILL. Exercício clássico, né? Então, lá, ó. VPL, 25.000, CHS, G, CF0, 10.000, GCFJ, 12.500 GCFJ, 15.000 GCFJ, 20.000 GCFJ. Você pode repetir 20.000 GCFJ ou digitar 2G NJ. 7I, FNPV, FIRR para ti, e depois aqui o ILL é igual a VPL mais o custo inicial dividido pelo custo inicial, ok? Então tá lá essa memória de cálculo aí, né, da número 1. Deixa eu mudar aqui a forma de compartilhamento para que eu, na verdade, consiga compartilhar com vocês também a HP, né? Afinal de contas, sempre gosto de mostrar ali, por mais que vocês já estejam mega adaptados, como que faz as contas aí nela. Deixa eu abrir aqui o emulador, que eu já vou trocar aqui a forma de compartilhamento. Tá lá, agora eu estou compartilhando a tela com vocês. Né? Então agora é a tela, não tem, independente do que eu colocar aqui, vocês vão conseguir ver. Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui o exercício, tá 25.000. CHS, G, CF0. Aí vamos lá, aí começa 10.000, 12.500. Então 10.000 GCFJ, 12.500 GCFJ, 15 GCFJ, e aí duas de 20, né? GCFJ, 2G NJ. 7I, F, NPV. Então tá lá, 37.025. Só colocar duas casas decimais aqui, né? Conforme combinado, isso aí. 37, 0,25 e 87. Então tá lá. A ti,
45,89. Deixa eu só ver o Teams aqui de vocês. Isso, é isso aí, do Eric tá certinho ali, ó. 45,89, é isso aí. E o ILL, só primeiro testar se a TIR funciona, né? Tá lá, funciona. Aí você coloca 7i de novo e aperta FNPV. Soma com os 25, né, do custo inicial. Divide pelos 25 do custo inicial. ILL de 2,48. Beleza? Então tá lá. Prontinha. Essa é a número 1. Vamos para a 2 agora. Vou copiar aqui do PowerPoint, a número 2. Tá lá. A empresa foi implementada e suas projeções de fluxo de caixa foram traçadas aqui abaixo. Tá lá. E essa daí veio como informação adicional, né? Vocês já me conhecem, sabe, pelo menos uma é capaz a gente fazer isso. A gente sempre coloca aí pelo menos uma, né, com né, possibilidade aí de ser, né, com alguns detalhes ali adicionais, né? Então, tudo vai depender dessa situação. Vamos ver aí como é que vai, né, como que se desenrola. Mas lá das 4 de cálculo na prova, com certeza eu vou colocar um detalhezinho adicional, pode ser igual aquela que a gente já fez da outra vez lá, em que eu coloquei receita, menos custo, menos despesa, para vocês encontrarem o fluxo, né? Mas faz parte, pelo menos uma eu vou colocar, vou impor aí um desafio adicional a vocês, de modo que vocês, né, consigam aí, né, e desenvolver realmente um pouco mais as habilidades e competências de vocês. Então vamos lá então. O único detalhe adicional desse exercício era no terceiro ano, né? No terceiro ano, além dos 200 mil reais, teve a venda por 500 mil. Então, sim, você imputa junto. Então, vamos lá, 300 mil, CHS, G, CF0, 150 mil G, CFJ, pode colocar 2 GNJ, ou 150 mil de novo, e aí 200 mais 500. Então, 700 mil G, CFJ. 11I. E aí, querendo ou não, ali não disfarçou, né? Mas está pedindo VPL, TIR e ILL. Então, vamos lá. Jogando aqui na HP. Sim, essas resoluções elas vão estar no portal, tá bom? Vai tudo para o AVA, como das outras vezes também. Vai tudo lá para o AVA. Eu tento mandar pelo Teams também, mas parece que tem um problema no download disso. Eu vou tentar mandar por aí primeiro, depois eu coloco no AVA. Então vamos lá, ó. Limpando HP. São 300 mil, 150, 150, 700, né? Dois GNJ. E aí 700 G. CFJ 11I. FNPV. Então tá lá, 468-71247. Deixa eu ver se é isso mesmo, 468-71247, só conferindo aqui. Isso, certinho aqui. Vamos pedir a TIR. 65,45, certinho também. Vamos partir para o ILL. Primeiro eu confiro, né, se a TIR está ok, aqui, ó, certinho. Depois vejo só, é 11I.
somo com o custo inicial, que é 300 mil, divido pelo custo inicial, 2,56, só conferindo, isso mesmo, certinho. 2,56, está lá. Número 2, prontíssima. Vamos agora para as teóricas, né? 3, 4 e 5. Lembrando que nas teóricas, gente, o que eu vou colocar aqui é um exemplo de resposta. De forma alguma tem que ser tido ali como uma resposta padrão, só ela vai ser aceita, né? Vocês já me conhecem, sabem que não é assim, mas é só para vocês terem alguma referência, tá bom? Só para que vocês tenham alguma referência aí. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Número 3. Em relação aos blocos econômicos, detalhe as diferenças existentes da terceira etapa, mercado comum, das etapas seguintes, né, em que a integração econômica ela passa a ser ampliada. Na prova, se cair um negócio assim, você fica, né, numa situação realmente, né, tranquila, porque você consegue saber exatamente quais são essas etapas. Você não tem que decorar isso, né? Não é um negócio assim que tem que ser decorado, né? Qualquer quarta etapa, qualquer quinta etapa, não, isso não existe. Então, a gente consegue ali trabalhar tranquilamente com essa situação, né, de entender, né, o que isso tá, o que acontece, né, e quais são essas etapas, cada uma delas ali sendo abordada. Deixa eu só ver aqui que teve um comentário. Essa prova ela só vai ter questões fechadas, então nessa aqui agora eu não vou colocar nenhuma questão que são tipo duas certas, todas vão ter uma opção correta só. Então o sistema vai dar na mesma, ela é 100% fechada, tá bom? Então não tem nenhum tipo de questão que poderia ser mais justo ou injusto, dependendo da modalidade, não, ela vai ser 100% fechada, a prova, entendeu? E só com um tipo de resposta correta. Então dá na mesma a minha correção ou, né, o próprio sistema ali corrigindo. Aí, ó, em relação aos blocos econômicos, né? Opa. Então vamos lá, né? Então, enquanto que no mercado comum existe, além, né, da zona de livre comércio e a adoção da tarifa única comum, né, da tarifa externa comum, o livre trânsito de pessoas e capitais nas etapas seguintes, além de tais medidas, ocorre agora a padronização de moeda, bem como de política monetária e de Banco Central, uma vez que os bancos centrais dos países membros dão lugar agora a um Banco Central único. Está lá. Número 3, uma resposta bem simples aí, de modo que os ajude, né, pensando ali colocar com bem poucas palavras, para aqueles que escrevem pouco. Quem escreve muito, lembrando, pode escrever muito, cada um segue no seu perfil. Mas agora, dentro ali de quem escreve pouco, está ali essa possibilidade de seguir aí em cima disso. Né? Então, seria uma resposta aí padrão para a número 3. Lembrando que não é algo fixo nem determinístico, só para verificar isso aí. Então, vamos lá. Vamos partir agora aqui para a número 4. Então, está lá, número 4. Né? Diante dos impactos econômicos da Covid-19 nos países, analise,
né, sobre o impacto da mesma na rentabilidade dos títulos públicos de países em desenvolvimento, que dependem de capital especulativo para os seus negócios. Então, qual que é o impacto da Covid, né, o que está acontecendo aí na rentabilidade dos títulos públicos e, obviamente, que é uma questão totalmente vinculada a risco, né, gente? Então, está totalmente ligado aí às métricas de risco que a gente está trabalhando. Então, ó, vamos lá. Vamos pensar, então, né, em uma resposta padrão que envolva ali a variável risco. Então, vamos lá. Diante da Covid-19, o risco dos países especulativos aumentou bastante, visto que são mais impactados que as economias desenvolvidas. Sendo assim, para manter a atratividade e o capital externo diante da pandemia, esses países são obrigados a incrementar, aumentar, né, a rentabilidade de seus títulos públicos. Está lá também, bem simples, bem, né, comum, só para que vocês tenham aí uma resposta padrão também, ok? Então está lá uma resposta padrão para a número 4, indo agora para a número 5. Então, vamos lá. Quais as diferenças de uma holding para uma joint venture e as diferenciações também do cartel e do dumping, né? Então, vamos lá. Uma holding é uma empresa que tem participações em outras empresas. Ou seja, é uma empresa que pode ser dona, colocar de um jeito mais simples, né? De várias outras empresas. Por outro lado, a joint venture é uma empresa que possui administrações separadas. O que pode ocorrer após uma fusão e aquisição. Por sua vez, o cartel se materializa na prática de combinação de preços ou de produção de mercado. Diferentemente do dumping, que já é uma prática de redução proposital de preços no intuito de prejudicar a concorrência. Tá lá. Essa daqui não tinha jeito de ser tão pequenininha, né? Porque já pediu várias coisas, mas ficam ali, né? Possibilidades ali, 5 respostas nas questões de números, né? Respostas ok, padrão, mas nas questões teóricas, né? Respostas ali de referência para vocês, respostas revisão. Deixa eu já até colocar aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui para vocês onde é que vai estar, de modo que vocês já consigam, e não só vocês, né, todo mundo que assistir isso aqui gravado já saiba onde que essas respostas aí padrão estarão, caso vocês queiram estudar aí com elas. Quer ver? Vamos lá. Criar uma nova página. Vocês me desculpem, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver onde é que já tem onde é que estão as coisas dessa aula de hoje, né?
pegar aqui, ó, que eu tive que trocar, né? Porque enchemos tudo, né? Lembrando, ó, a prova vai estar aqui, viu, gente? A prova vai estar aqui na pós-aula, tá bom? A prova vai estar no pós-aula da unidade 4, seção 3. Eu vou até tirar esse tutorial HP aqui, vou até tirar ele daqui, botar ele na aula, junto com esse link aqui, aqui o link já está aqui, ó, da atividade avaliativa, aqui que vai estar, ó. Vou até tirar esse tutorial do HP daqui, para não ficar outra coisa ali junto com a... Deixa eu colocar ele na aula. De modo que fique só a atividade avaliativa que vai corresponder ao oficial 2, isso, ó. Ela vai estar aqui. Quando vocês entrarem aqui quarta-feira, 8 da manhã, a partir daí ela já vai estar aqui já. Tá bom? Isso de agora, deixa eu colocar aqui junto com a revisão. Aqui, ó. Eu coloquei aqui, né, material de revisão, negócios internacionais, vou colocar aqui junto a unidade 2, seção 2, então. Vou colocar aqui junto os exercícios resolvidos. Então, é o 2, seção 2, o 2 pós-aula. Deixa eu colocar aqui agora. Pós-aula está lá, colocado já para vocês, tá bom? Esse arquivo aí com as respostas dos exercícios aí que nós estamos, né, que nós acabamos aí de corrigir. Quer ver? Deixa eu só ver se ele está aqui certinho. Aqui, ó, tá aqui. Exercícios resolvidos, material de revisão. Tá lá, tá resolvido. Posso tentar colocá-lo aqui também, mas de vez em quando não funciona esse anexo aqui do Teams, não. Quer ver? Tenta carregar do computador. Vou colocar por aqui para vocês. Estou enviando por aqui também, viu? Então, se vocês conseguirem, vocês já pegam por aqui, senão vocês já sabem que está lá na unidade 2, seção 2, junto com a revisão. Deixa eu ver se foi aqui. Olha lá, tá lá, foi enviado. Tá? Não sei se vocês vão conseguir baixar, mas se conseguirem, vai estar ali. Então, está tanto a parte de respostas, né, aqui do Teams, né, no chat, quanto no AVA de vocês, tá bom? Bom, pessoal, era isso. Então, quero aí agradecer novamente a presença de vocês, né? Não teremos, então, hoje aí o segundo horário, não era nem para a gente ter tido essa aula, né, de hoje aí, já era para ter acabado na outra semana, mas, né, diante aí do trabalho, né, das outras atividades, a gente acabou precisando desse apoio hoje aí para estar, né, fazendo pelo menos uma revisão com vocês. Uma revisão sempre ela é importante, de modo a tentar ajudá-los aí no desenvolvimento das atividades, né, na prova e tudo mais. Eu vou encerrar a gravação aqui, né, desejo a todos aí que façam realmente uma boa prova, tenho certeza que vai dar tudo certinho aí para vocês, né, já antecipar também, desejar depois a vocês aí boas férias, tá bom? Vai dar tudo certinho, se Deus quiser. Caso contrário, né, também vou estar à disposição aí para os próximos eventos aí, se for preciso, né, segunda chamada, final, tudo isso aí, também vou estar à disposição. Mas era isso, deixa eu encerrar a gravação aqui.